Shalom, Haverim, Shalom, Lekulam. Boa noite para todos. Vamos começar mais um estudo que é a continuação dos 42 estágios da Teshuvá. Esse é o caminho que Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador, nos indicou para chegarmos ao mundo vindouro, ou seja, a salvação eterna. Meu nome é Gigio Gomes e nós vamos começar o estudo da Teshuvá. Mais uma parte. Estamos na quarta parte agora do estudo. E ontem nós ficamos no 16º estágio. Nós concluímos o 16º estágio e vamos agora continuar no 17º estágio. Ok? Vamos lá. E aí nós temos Livna, pavimento, também é o nome de uma cidade, que é Enani, que foi capturada por Yehoshua e anexada à tribo de Judá, que passou a ser moradia de levitas. Yehoshua era o nome de Josué, tá? Era o nome de Josué. Josué, o nome dele era Yehoshua. O nome de Josué era apenas Rocheia, mas aí Moisés, antes de entrar em Canaã, ele achou por bem de colocar um Yud na frente, né? E vocês sabem que o Yud, a letrinha Yud, ela tem o significado de mão. Rocheia, Roshua, Yehoshua ou Yeshua, né? Tudo deriva de salvação. Yeshua, salvação. A mão que salva. Nós temos aí simplesmente o nome de Josué. Yehoshua, a mão que salva. Existe uma ramificação aí de alguns ditos libertos que dizem que o nome do Salvador é Yehoshua. Não é Yehoshua. Podiam chamar até ele de Yehoshua, mas na época do Salvador, o nome diminuiu e ficou só Yeshua. Yeshua, que significa Salvador, salvação. Ok? Isso nós provamos através de escritos, né, dentro da Torá, nos códigos e com arqueologia. Não existe arqueologia dizendo que o nome do Salvador era Yehoshua, mas existe artefatos arqueológicos, existe painéis provando que o nome dele era só Yeshua. Né? E no livro de Neemias nós temos lá o nome Yeshua. Neemias se referindo a Josué e Yehoshua, mas a palavra é Yeshua, ok? Já depois do exílio, porque o nome ele diminuiu depois do exílio. Já expliquei isso em outros estudos. É um símbolo para nós da Teshuvá, onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. Paulo usa essa expressão. É o momento de transformar o pavimento, a base, o pavimento pagão que tínhamos dentro de nossa mente em local santo. Limpar o porão, né? Ou seja, acabar com aqueles painéis pagãos que se fazem nos chãos, né? Porque isso vem de muito antigo.
né? Isso do romanismo, né, é muito antigo. E se pudesse colocar um símbolo nesse estágio, seria o figo. Por quê? Porque o figo ele era representado muito como local, né, de estudo, local de estudo. As pessoas ficavam debaixo das árvores para estudar, para refletir, para fazer techuvá, fazer retorno. Então, é nesse estágio aqui que nós começamos a transformar a nossa mente pagã em uma mente santa. Acabar com medos, né, ridículos de superstições, acabar com as superstições, né, deixar de lado, acreditar, né, que o Eterno está no controle de todas as coisas e da nossa vida, quando nós a colocamos, né, no controle dele. Isso não quer dizer que aqui ou acolá vamos tomar uma decisão sem consultá-lo. Nem sempre nós consultamos ele para tomar a decisão, mesmo porque ele não é oráculo de ninguém. Você não precisa estar todo o tempo, pai, eu posso fazer isso, pai, eu posso fazer aquilo, aí depois você mesmo toma a decisão do seu coração, acha que foi o pai, né, e dá errado e aí culpa o pai, né? Então ele já deu o manual de instrução que está aqui, cabe a nós seguir esse manual. Então a gente não precisa estar perguntando coisas, né, que sem sentido para o Eterno, que não tem muita... Vamos lá. 18. Rissá. Rissá, 3 letras, 265, a soma, a raiz é 4. Rissá, ruína. O que é que nós temos em Provérbios sobre Rissá, para tipificar Rissá? Provérbios 10, 29 e 30. Nós temos as seguintes palavras: 18º estágio da nossa carreira até o mundo vindouro, 29 e 30. O caminho do Eterno é refúgio para os retos, mas é ruína para os que praticam a iniquidade. Lembre que no estágio anterior fizemos o pavimento. Para não cair em ruína. É um degrau acima do outro. Se você não percebeu, cada estágio prova você em uma área da sua vida. E você vai amadurecendo com isso. Se você não continuar estudando Torá, você para e corre o risco de até regredir, voltar para o início. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará na terra. Vamos acabar com esse negócio de dizer que vai para o céu. Mais um texto, né, para provar que o mundo vindouro é aqui na terra. O ímpio não habitará a terra. Olhe que ele está falando no futuro, não habitará. O outro texto que nós temos é: os justos herdarão a terra. Então, para com esse negócio de achar que vai morar no céu, porque não existe textos que digam
que a gente vai morar no céu. Tanto é a manipulação e a adulteração do romanismo, né, do protestantismo, do catolicismo, né, e das religiões, que eles trocaram o sentido do texto. Quando Yeshua diz assim: dois estarão trabalhando no moinho, um será deixado e o outro será levado. Aí eles dizem que o que é levado é o que está salvo, e o que é deixado é o que é o condenado. Eu não encontro texto para se encaixar nisso, né? Ou seja, o que é levado, se você está num trabalho e você é levado, é porque alguma coisa aconteceu de errado, você foi levado. Se você está numa prisão, como nós estamos, né? Esse mundo não deixa de ser uma prisão, o que é levado é porque, né, ele não está mais cumprindo a pena. Ou seja, quem fica é quem vai herdar, quem é levado vai para o lago de fogo. Lucas 6,49. Então, o que é deixado é o que está salvo, e o que é levado é o que está condenado. Porque os textos dizem que os justos herdarão a terra, e outros textos mais. Aí você quer aprofundar o assunto, eu tenho lá no nosso canal, o Gigio Gomes, né, no YouTube, Últimos dos Dias, que nós falamos do Últimos dos Dias e o que vai acontecer, né, com quem é deixado e com quem é levado. Lucas 6,49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu, e foi completa a sua ruína. Não tem outra parábola mais explicativa para né, os dois fundamentos para essa fala de Yeshua do que a parábola do semeador. Casa aqui, lógico que a engenharia concorda com isso aqui. Se você fizer uma casa num local, né, que não tem um alicerce bom, se vier uma tempestade vai levar. Por isso que a casa tem que ser em cima da rocha, no monte, né? E aí ele está falando dos alicerces da nossa vida. Se estivermos com o fundamento abaixo dos nossos pés for a Torá, jamais seremos abalados. E Shaul Hachalia fala sobre isso quando ele fala sobre a armadura. Vamos para o próximo estágio. Aqui está, né, os fundamentos: dinheiro, ruína e todas elas. Aqui estão todas elas. A mamãe aqui no meio e as filhinhas mais próximas, né? O judaísmo, né? E não vou falar, né? E aí vem seguindo, e aí vai seguindo, e aqui vai seguindo, né? E aqui vai até chegar nos Templários, Nova Era, né? Estão todas elas aqui. Olha o olho que tudo vê. Nem posso falar sobre isso, né? Senão a gente é bloqueado. Usa princípios, né? Usa princípios aqui, ó, né? Princípios da Torá para criar religiões, mas não segue a Torá. Então tá aqui a mamãe e todas as suas filhinhas e filhotes bastardos. Décimo nono estágio. Que relatar. 5 letras, 540, raiz 9. Lugar da assembleia, congregação, ajuntamento,
aproximando as famílias. Querelatar ou querrilá, carral e querrilá, certo? São duas palavras do hebraico. Querelatar, aqui ela está bem estendida. Querrilá significa um ajuntamento tipo esse, social, político, né? E carral, né? Carral seria um ajuntamento mais para estudos. A gente não tem outra palavra a não ser religião, um ajuntamento religioso. Quando você se junta para estudar a Torá, é carral. Então, nunca foi igreja o nome, como nunca foram cristãos. Eles eram talmidins, discípulos. Cristão veio aparecer 300 anos depois dessa palavra, quando Constantino criou a religião católica, apostólica romana, a universal. Então, nunca foi igreja, porque igreja também é uma palavra grego-romana, vem de eclésia, que é sair para fora, né? E outros significados também. Mas no hebraico, quando os talmidins, os discípulos de Yeshua, eles se ajuntavam, o nome não era igreja, porque a palavra igreja não existe no hebraico bíblico. A palavra que existe é kahal ou kehalatá, ok? Sua biblinha está cheia de adulteração. Monte Sefer. Monte Sefer. Hatá Sefer. Monte da beleza, formosura, né? Formosura são boas novas, né? Aqui eles tiveram, né, boas novas. E esse texto, ele está, se eu não me engano, é Isaías 52. Vamos ver se é Isaías mesmo, né? Isaías 52. Isaías 52 nos traz aí a partir do 6. Será que é Isaías 52? Texto em hebraico que está aí? Ou será Salmos? Portanto, meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Então, gente, eu posso não ser bonito, tá? Mas os meus pés são bonitos. A palavra aqui me garante. Ok? Porque proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Elohim reina. Ouve os teus atalaias, levanta a voz, juntamente exultam, com os seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilos juntamente, ó ruínas de Jerusalém. Pois o Eterno consolou o seu povo. Perdão, gente. Remiu a Jerusalém e Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso
Hashem, do nosso Adonai, do nosso Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Aqui, gente, eram 70 nações que estavam ali ouvindo o Eterno falar. Vamos para o 21. Medo, ansiedade, pensar negativamente sobre o futuro. Haradá, haradá, haradá. 4 letras, 217, o total das letras, raiz 1. Você quer entender por que a raiz é 1? Porque aqui, 17, 1 mais 7, 8. Com 2, 10. Do jeito que você somar aqui, vai dar 10. E 10, você vai somar 1 com 0, a raiz é 1. Okay? Toda vez é isso. Até chegar a uma unidade só. Medo ou ansiedade? Oh, tá aqui o dragão. Quando a ameaça é só isso aqui, né? Mas nós vemos isso aqui. Pensar negativamente sobre o futuro. E esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento bem propício para se pensar negativamente. Apesar de termos as convicções que as coisas vão piorar, mas o Eterno, na hora certa, ele vai trazer alívio e refúgio para o seu povo, para o povo que faz techuvá, para o povo que guarda mandamento. O povo que não faz techuvá e não guarda mandamento vai segundo as tradições e as religiões, como Yeshua mesmo explicou: invalidais a palavra do Eterno por conta das vossas tradições. Isso ele disse para os judeus da época. E serve para hoje, porque a religião tem criado caminhos, tem criado tradições para invalidar a palavra do Eterno. Você quer só um exemplo? Shabat de novo. Aí vem a tradição, né? Vem a religião, né? E cria o domingo como o dia de descanso, para invalidar a palavra do Eterno, quando ela diz que é o sábado que nós devemos guardar. Mas eles fazem o povo guardar o domingo e colocam o sábado como o dia mais propício para se fazer negócio. E aí todo mundo cai na pegadinha e começa a descumprir mandamento. E quando chegar lá na frente vão ser cobrados. Porque se existe uma coisa que quase em todos os lares tem, é a Torá. É muito difícil, a não ser que seja um país extremista, onde a Bíblia não entra. Mas é muito difícil um lar hoje no Brasil, seja um país cristão, né, católico, protestante, não ter uma Bíblia dentro de casa, não ter a Torá dentro de casa. Então, esse povo não vai ter desculpa. Hoje, não vai ter desculpa. Pensar negativamente sobre o futuro. Desde o princípio, a ansiedade e o medo têm feito os seres humanos se esconderem de Adonai. Não é verdade? É sim. É sim. Às vezes, isso provoca até desvios de conduta. A pessoa está tão ansiosa, tem tanto medo, que procura, né, resolver essas coisas com mandingas, com esoterismo, né, vai para o horóscopo, né, e por aí vai. Então nós temos Terrelim 3:7. Terrelim é Salmos, tá? O nome verdadeiro do livro é Terrelim. Salmos 3:7. O que é que 3:7 diz? Levanta-te, ó Adonai, salva-me, ó meu Elohim, fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. Quando o justo clama, impossível de Adonai não vir em socorro
27, 1. O Adonai é a minha luz e a minha salvação. Se você estiver lendo na sua Bíblia aí, você vai encontrar a palavra Senhor, tá? A palavra Senhor é Baal. Baal significa marido em algumas classificações, ou Senhor. Senhor é marido, tá? Por isso que Sara chamava Abraão de Baal, Senhor, marido, meu esposo. Mas quando a gente diz que é Baal, aí o povo, né? Mas Yeshua era chamado de Senhor, de Baal? Não, porque Baal é uma classificação, é um título, digamos assim, adjetivo. E depois da palavra Baal é que vem, né, o nome do ídolo, Baal Peor, Baal alguma coisa por aí. Então vamos agora para Matitiahu 6, 31, 33. Matitiahu, acho que é fácil de você saber quem é Matitiahu, né? É Mateus 6, 31, 33. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Difícil essa palavra, dura. Pois os gentios, os goim, né, procuram todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí, o que foi que fez a religião? Colocou o reino bem longe, colocando a conotação reino dos céus e não realeza do eterno, né? Para eles serem mediadores entre o povo e o Zeus deles, o criador deles, a divindade que eles adoram, porque entre o eterno não, você tem acesso direto, tanto que Yeshua diz assim: entra no teu quarto e ora ou reza em secreto ao eterno, e ele vai te ouvir. Não disse que você tinha mais que ter um sacerdote ou um líder para que a sua oração chegasse ao eterno. Então, buscai primeiro a realeza do eterno, ou seja, e a sua justiça. Muitos estão buscando só o reino. Eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ir para o céu. Mas e a justiça? Não vai não praticar não a justiça não? Não vai praticar a justiça não? Vai ficar enganando? Vai ficar vendendo 900 gramas por 1 quilo? Vai ficar vendendo fruta podre por fruta boa? Vai continuar vendendo gasolina adulterada e outras coisas mais? Vai continuar enganando o próximo? Por quê? Porque não estuda a Torá, não quer fazer techuvá, e a techuvá exige isso, que não só busquemos o reino do eterno, mas que busquemos também a sua justiça. Vamos buscar a justiça, mas nós não vamos praticá-la. Então, se você não praticar essa justiça agora, jamais você vai ter condições de estar no mundo vindouro, porque lá o mundo, a nossa próxima morada, vai ser uma morada justa, de justiça, onde o ladrão e o salteador não vai estar, nem o mentiroso, nem o covarde. Então, a palavra de Yeshua aí se encaixa perfeitamente, né, na nossa ansiedade. Queremos o reino do eterno, mas não queremos a sua justiça. Não, ela é muito pesada. Não é não. Tá? Não é mesmo. É porque você gosta de mentir, enganar, né? Você gosta de fazer coisas erradas e não cumprir mandamentos. Você gosta de quebrar mandamento. É por isso que a justiça ela é tão dura. E 1 Yohanan 4:18.
Primeiro Yohanan 4:18. Yohanan e João, tá? Primeira de João 4:18. Aqui é o período da graça, como eles chamam, tá, gente? A tela apagou aqui porque eu não mexi, perdão aí. Aí acabou apagando aqui a tela. 4:18. No amor não há medo, antes, perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você é um covarde, né, você nunca vai ser aperfeiçoado. Se você é medroso, você nunca vai ser aperfeiçoado. Porque o amor verdadeiro ao eterno nos deixa tranquilo para continuar estudando Torá, fazendo techuvá, cumprindo o mandamento, e seja lá o que acontecer no mundo, qual praga venha, né, qual doutrinamento político venha, né, nós estamos firmados no verdadeiro amor, na Torá, na techuvá, cumprindo o mandamento. Então, esse amor não nos traz medo, e sim perfeição. Makhelot, olha, até eu errei. Makhelot, tá aqui. Men, o Kuf, o Rai, o Lamed e o Te. Makhelot, 5 letras, 575, raiz 8. Como congregar em família, baseados na Torá, nos profetas e nos escritos, guardando e celebrando o Shabat em família, encontros marcados para a celebração das festas de Adonai, estudando no período correto as porções semanais da Torá. Só assim, né, nós cresceremos no entendimento, na sabedoria, né, cumprindo os encontros marcados para a celebração das festas de Adonai. Quais são as festas de Adonai? É São João? É Carnaval? É Natal? Não, não é não. Isso aí são as festas das religiões que elas implantaram para que o povo não celebrasse as festas de Adonai. Ou seja, mais uma vez caímos no que Yeshua nos revelou. Invalidais a palavra do Eterno por conta das vossas festinhas, tradições, né? Por conta dos vossos desejos. E aí vocês jogam fora, ainda diz que a Torá é velha. Estudando no período correto as porções semanais. Yeshua, todo o Shabat, ele ia para as sinagogas de estudo para estudar a porção da Torá. Por isso que quando chegou na porção onde a Haftará fala, né, de Isaías, aquele texto de Isaías que está lá descrito em Lucas também, e o Ruá do Eterno é sobre mim me ungiu, nesse dia ninguém, até o dia que Yeshua leu essa passagem, ninguém se propunha, né, ou tinha coragem de ler, porque ninguém se achava, né, nesse estado. Mas Yeshua foi o homem que o Ruá do Eterno, quem colocaram o nome Espírito, né, mas Espírito não existe, o Ruá, ou seja, o mover, né, o sopro, Ruá, o sopro, a ação, o mover, a vida do Eterno habitou intensamente. Por isso que quando ele leu, foi o maior alvoroço. Ah, como é que pode? Ele está lendo essa passagem, quem é esse? Esse não é o filho de Yosef, o pedreiro? Aí dizem que ele é carpinteiro, né? O pedreiro, uma linguagem mais apropriada, nós encontramos, né, a palavra pedreiro. Né? Não é ele que fazia casas, é aquele lá, o Yosef, lá de Nazaré. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré, daquele rebento, daquele povo que foi jogado lá,
que não servia para nada, e Roma jogou aquele povo lá, né? Como congregar em famílias baseados na Torá, nos profetas e nos escritos, guardando e celebrando o Shabat em família. Ninguém quer celebrar Shabat, porque Shabat é o dia que dá mais dinheiro. Aí vamos ganhar dinheiro e deixar o Eterno para lá. Encontros marcados para a celebração das festas de Adonai, estudando no período correto as porções semanais da Torá. Quais eram os encontros marcados, né? Do Eterno? Mais para frente nós vamos falar sobre isso, tá? Aqui nós temos como as tribos, né? Volta-te, Adonai, para os muitos e muitos milhares de Israel, tá? Em Bamidba, né? 10:36. E aqui está todas elas, como elas ficavam, né? Dan, Axé e Naftali na frente, né? E atrás ficava Reuve, Shimon e Gad, quando eles caminhavam. Ao lado oeste ficava Efraim, Manasse e Binyamin, e do lado leste ficava Yehudá, Issachar e Zevulun, e no meio ficava o Mishkan, tabernáculo, né? E aqui ficava Moshe e Aharon, Merari na frente e Gershon a do outro lado, e Kahat atrás ao sul, ok? Essa era a posição deles. A nuvem de Adonai estava sobre eles durante o dia, quando saíam do acampamento. Bamidba 10:35, né? Levanta-te, ó Eterno, que sejam dispersos os teus inimigos, que os que te odeiam fujam diante de ti. Bamidba 10:35. Bom, vamos ler, vamos ver se a gente chega na 25, tá? Vamos lá. Tahat é espera, é esperar em Adonai, Terrilim 41. A paciência é árvore de raiz amarga, mas os seus frutos são doces. O que é que Terrilim 41 diz? Terrilim é Salmos 41. Bem-aventurado, não, 40, aqui é 41, é o 40. Esperei com paciência pelo Eterno, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora Terrilim 135:8. Imagina que quando eu vi ali 130, eu fui lá para o final da Bíblia. Olha só. Assim, na minha cabeça, Salmo é muito grande. E aí, mas ele está aqui ainda no meio. 135:8. Aguardo ao Eterno, a minha alma o guarda. E espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Eterno, ou pelo Adonai, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, em Adonai, pois o Adonai há constante amor, em Adonai há constante amor, e nele há plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Isso serve para nós? Está falando de Israel? Sim, serve para nós. Se Israel cumprisse os mandamentos, estava enquadrado aqui nesse texto. Como nós também seremos povo do Eterno se guardarmos os seus mandamentos. Então, ele diz aqui, né, no 5, né? E espero na sua palavra. Qual é a palavra que ele está falando? Se é Salmos, escrito pelo rei Davi, né? Cânticos de degraus, aqui, como diz, o Novo Testamento ainda ia ser escrito há muitos centenas de anos lá na frente. Então, ele está falando da Torá. Tá, gente? Ele está falando da Torá.
A palavra é a Torá. Agora, o Novo Testamento, assim como chamam, né, que o nome é Escritos Natzarim, ali são livros que foram escritos para explicar a Torá. E o interessante é que você só entende os escritos Natzarim, o Novo Testamento, se você estudar a Torá. Enquanto você não estuda a Torá, você não entende nada do Novo Testamento. Agora, tá aqui, tá, gente? Depois eu volto a essa imagem. Parada, tará, parada. Cuidado para não desistir. Parando no meio do caminho, Terá, pai de Abraão, exemplo vivo. Está lá em Bereshit 11. Tá? Então vamos voltar. Tá ficando muito difícil, cansei, né? Não dá mais, vou parar por aqui. Né? Aí para no meio do caminho. Olha que é praticamente meio do caminho mesmo. Se são 42 e a gente está na 24, a Torá de Adonai é perfeita. Né? É meio do caminho aqui. Abraão saiu da terra de Ur, terra dos caldeus. Aqui está Babilônia, tá? Todas as outras cidades aqui. Esse povo aqui, eles eram brancos. Os negros estão aqui na África, os pretos, né? Eu não sei qual é o mais correto, se é preto ou se é negro a chamar. Gente de pele escura, tá? Sem discriminação nenhuma. Gente de pele escuras estavam mais para cá. Aqui eles já eram pardos na Arábia. Aí lá para cima eles começavam a ter uma pele, né, mais loira. Que aí é como se desencadeou, né? Jafté lá para cima, Sem para cá e Cã ficou para aqui para baixo. Então, mas aqui tem Ismael, né? Tem os filhos os filhos de Moshe, Gerson, tem também, né, o irmão de Jacó, né, Esaú, por aí vai. Tudo aqui, tudo nesse meio aqui, por aqui. Então, Abraão sai de pele branca, sai. Eu estou dizendo pele branca porque tem um pessoal aí que diz que Yeshua era escuro, era negro, né? Aí os negros não gostam da palavra negro porque dizem que foi uma palavra, né, que inventaram para diminuir, aí tem que ser preto. Aí eu não sei, né, qual é o correto, né? Aí eu vou falar pele escura, tá? Então ele sai, quando chega em Harã, Terá para. Terá, ele fazia ídolos, o chamado foi para Terá, mas quando chega aqui, Terá para e não quer mais sair daqui. E aqui Terá morre e o Eterno chama Abraão e Abraão continua a sua jornada, né? Aí ele vai para o Egito, depois volta, né? Tá todo aqui os caminhos que Abraão teve. E de Abraão descende Davi, e Davi era ruivo, e nós não vemos na descendência de Davi uma miscigenação escura. Então acaba com isso de achar que Yeshua era de pele escura. Ele poderia ser até pardo, ok? 24, Terá, parada, cuidado para não desistir, parando no meio do caminho. Terá, pai de Abraão, é um exemplo vivo disso, né? Ele parou. E aí nós temos a 25ª, que é Mitka. Mitka, doçura. A Torá de Adonai todas as suas mitzvot são uma doçura. Terrelim 19. Corri um pouquinho porque eu preciso terminar. Terrelim 19. Diz o seguinte. Não vou ler o texto todo, né? Mas o texto está aí. Os céus declaram a sua glória, a glória do Eterno. O firmamento proclama a obra de suas mãos.
Um dia faz declaração ao outro. E aqui nós temos toda a obra do Eterno. E nesse primeiro texto aqui, a declaração que a terra é plana, né? E agora vamos para Yeshayahu. Quem é Yeshayahu? Quem poderia ser Yeshayahu? Yeshayahu, o nome verdadeiro do profeta Yeshayahu. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justifica o ímpio por suborno e ao justo negam a justiça, pelo que como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, pois rejeitaram a instrução de Adonai dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Quer texto melhor do que esse? O texto aqui está falando do que a Torá provoca em nós e do que provoca em quem não estuda a Torá, e ele mostra o certo e o errado, né? Ou seja, os antônimos, ou os dois lados da moeda, né? E ainda vai mais para frente, revela, o texto revela o futuro de quem pratica o mal, que será exterminado no fogo. Acaba com essa história de achar que existe inferno de tormenta eterna. O texto diz aqui que vão queimar e vão ser exterminados, vão deixar de existir, ok? O inferno de Dante fica para os religiosos. Para nós que somos povo do Eterno, nós temos o Sheol, o lago de fogo, que é o lugar de extermínio eterno. Ai dos que são poderosos para beber vinho. Aí os religiosos pegam esse texto e dizem: olha, beber é pecado. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo aqui é que a mesma coragem que você usa para se embriagar, tomar bebida forte, usa para praticar o bem, usa para cumprir mandamento. Porque beber não é descumprimento de mandamento, não. Tem até texto, o Eterno mandando, né, dizendo, aconselhando você tomar bebida forte, dando respaldo a isso, que você pode tomar, né? Mas tem bebida, tem alucinógeno, tem bebida aí que é alucinógeno e o cara tem coragem de tomar. Então vamos usar essa mesma coragem para praticar o bem e guardar os mandamentos? Não seria bom? Seria? Então nós vamos terminar na 25. No próximo vídeo a gente continua, né? E eu gostei, tá? Aprendi muita coisa. Espero que você tenha aprendido também. Um shalom, um abraço, um shalom, né? Shalom, quando a gente diz, a gente não precisa dizer que o shalom vem do Eterno, porque só vem do shalom, só vem do Eterno mesmo, né? Boa noite, né? Um Laila Tov. E até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir. Emitze Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta. E a frasezinha chave, que é Vedetu Haemet Vehaemet Techare et Re.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, uma boa noite e até o próximo vídeo.